Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 4 ao 8, diz assim: Levantou-se da ceia, tirou a capa de cima e, tomando uma toalha, colocou em volta da cintura, depois colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu: O que faço agora não compreendes, mais tarde compreenderás. Pedro lhe disse: Nunca me lavarás os pés. E Jesus lhe respondeu: Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de quinta-feira. E a minha oração é para que através desta palavra o teu Espírito Santo possa falar conosco aqui neste lugar e o teu nome seja bendito, seja exaltado entre nós nessa noite de quinta-feira. Santifica, Pai, o teu nome nesta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Talvez você ache estranho, às vezes em algum culto de Páscoa ou de Natal, né, nós mencionarmos a respeito do assunto, mas é extremamente importante que você tenha a maturidade de pensar que, evidentemente, nós não celebramos a Sexta-feira da Paixão, a Páscoa ou o Natal, né, como o mundo lá fora celebra essas datas, né? É claro que quando a gente fala que vai falar sobre a Páscoa, como eu disse aqui nos avisos de domingo, nós vamos falar sobre o sentido bíblico da ocasião, né? Nós não sabemos ao certo qual é a data da morte e ressurreição de Jesus, né? E nem do nascimento até existe uma probabilidade. Mas a morte e a ressurreição de Jesus, nós não temos uma data fixa no calendário. E nem no calendário mundial, nem no calendário gregoriano, existe uma data exata para a morte e a ressurreição de Jesus, né? Essa data, cada ano, ela cai uma data diferente, você já deve ter percebido isso. Depende das fases da lua para se calcular o carnaval e depois os 40 dias. Então, a semana chamada Semana Santa, pregada pelo catolicismo no nosso país, ela acontece entre março e abril, não tendo um dia fixo, né? Às vezes, o mais cedo é o meio de março, né? Por volta do dia 18 de março, e o mais tarde esse ano. Esse ano é um dos anos que nós celebraremos a Páscoa, dentro desse cálculo aí, o mais longe possível, né? Quase final de abril e a Páscoa ainda não chegou, né? Tanto que a gente vai emendar aí um feriado no dia 21. É claro que quando nós separamos um tempo para falar a respeito do assunto, nós vamos olhar aquilo que a Bíblia diz para nós, né? Então nós não podemos dizer que nós celebramos a Semana Santa, mas também não podemos deixar de aproveitar a oportunidade de poder tocar no assunto, né? E entre os assuntos desta semana chamada Santa, existem dois que eu gosto mais deles. Não me leve a mal, mas às vezes gosto até mais do que a Páscoa. Eu acho, quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, e é aclamado por ramos, né? E as pessoas balançam lá os ramos e gritam: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Eu gosto muito de ler essa passagem, de ver as encenações relacionadas a essa passagem, até pensando na profecia dessa passagem. Eu gosto muito do salmo que profetiza a entrada de Jesus em Jerusalém. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Quando eu vejo nas encenações, nos filmes, ou estou lendo no texto e consigo imaginar Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, e os judeus gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor,
eu me lembro do Salmo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. E eu gosto demais dessa passagem, né? Domingo passado, Deus colocou algo diferente no meu coração, e eu não preguei sobre essa passagem. O segundo ponto que eu mais gosto, que é lembrado aí durante essa semana, é esse texto que nós lemos aqui. A chamada lava-pés, né? A passagem do lava-pés. O momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. Eu gosto muito dessa leitura aqui. Gosto dela, igual eu disse para você, não me leve a mal, eu sou um eterno apaixonado por toda a Bíblia. Mas existem alguns textos que a gente acaba tendo um carinho maior, né? Isso é individual, isso é comigo, você deve ter aí o seu texto. E entre esses textos para essa semana, esse aqui para mim é um dos mais belos textos da palavra de Deus. O Evangelho de João, ele é o evangelho que mais fala a respeito da paixão de Cristo. São 10 capítulos que João separa para falar da morte e ressurreição. Enquanto os demais discípulos, escritores, separaram entre 3 a 4 capítulos para falar a respeito da história, João vem narrando essa história desde o capítulo de número 12, após a ressurreição de Lázaro e nova morte, né? Porque ele ressuscita no versículo 45, mas ele morre no começo do capítulo 12, e ali começa a paixão de Cristo para o evangelista João. Ele é quem mais relata a respeito do assunto, tanto que é João que vai trazer para nós uma riqueza de detalhes maior a respeito da paixão de Cristo. E entre esses detalhes, João começa desde o primeiro apanhado, né? A entrada de Jesus em Jerusalém, o separar o local para que eles celebrassem, comemorassem a Páscoa, a ceia que foi servida para que eles tivessem aquele momento ímpar, né? E enquanto tudo aquilo está acontecendo, o texto que nós lemos aqui no Evangelho de João diz que num dado momento da ceia, Jesus se levantou, pegou uma toalha, cingiu-se com essa toalha, encheu uma bacia de água, colocou os seus discípulos, imagino eu que enfileirados, e foi prestar a esses discípulos um último serviço. Aquela era a última lição de um discipulado de 3 anos e meio. Aquelas eram, melhor dizendo, corrigindo a minha frase, uma das últimas lições que Jesus estava ensinando aos seus seguidores. É a cereja do bolo. Imagine um confeiteiro preparando um bolo de aniversário. São os retoques finais. Ele está colocando o glacê, colocando o chocolatezinho em cima do bolo para entregar. São os últimos toques, são os últimos detalhes de como que esses discípulos deveriam viver, proceder, caminhar, como que eles deveriam ser. É os últimos ensinamentos que você há de concordar comigo, estão sendo mais valorizados do que aqueles que foram ensinados primeiro. Porque talvez, quando Jesus começou a falar lá em Caná da Galileia, eles não tinham nem noção, eles não tinham perspectiva nenhuma de que tudo aquilo que estava iniciando em Caná da Galileia tomaria a proporção que tomou. É semelhante a você, não sei se você já teve oportunidade assim. Eu me lembro quando fui para o seminário para estudar teologia, eu saí com uma perspectiva, mas eu não imaginava que era tanto. Eu saí com um propósito, mas não conseguia, não passava nem pela minha mente que um dia Deus me levaria para Bom Despacho, para Lagoa da Prata, ou quem sabe daqui para um outro lugar. Eu não tinha nem noção. Eu me lembro quando eu estava formando no seminário, tentando assim, por que eu não valorizei as primeiras aulas? Porque eu não sabia a dimensão que era. Não sei se você já começou um curso assim por começar, e na hora que você está terminando, não foi o que eu fiz com teologia, só um exemplo para você entender. E quando você está terminando, você pensa assim, por que eu não valorizei mais? Né? Era isso mais ou menos que estava na cabeça dos discípulos. O Mateus não imaginava aonde Deus o levaria, aonde o Espírito Santo o levaria, quando Jesus tirou ele da coletoria de impostos. Então talvez aquelas palavras que foram ditas lá no começo,
É claro que elas tinham a unção do Espírito Santo de Deus, e elas foram capazes de marcar o coração daqueles discípulos, de todos eles, né? Mas talvez eles não tenham dado a devida importância. E só à medida que o ministério foi se desenvolvendo, foi com que eles perceberam a grandeza, a glória que os cercavam. Foi que eles perceberam a glória que os cercavam. Só depois que o tempo foi passando, as pessoas foram sendo curadas, os pães foram sendo multiplicados, os cegos enxergando, os paralíticos andando, as pessoas se aglomerando em volta de Jesus. Aí é que eles tiveram noção, percepção da grandeza daquele ministério, e talvez começaram a prestar mais atenção, a ficar mais atentos àquilo que estava sendo ensinado. Então eu, na minha concepção, tenho a ideia que esses últimos ensinamentos aqui acabaram sendo aqueles que eles absorveriam melhor. Por isso que Jesus deixa para lavar os pés dos discípulos no último dia, e não no primeiro. Se Jesus lavasse os pés dos discípulos lá em Caná da Galileia, eles não teriam entendido nada do Evangelho. Mas agora eles estão na última ceia, recebendo as suas últimas mensagens, o intensivão do Senhor em direção a eles, passando para eles todos os ensinamentos. E o que Jesus vai ensinar aos seus discípulos aqui, no dia, na quinta-feira, antes de sua morte, antes de sua crucificação, antes de sofrer a sua paixão, que ele vai ensinar aos seus discípulos aqui nessa quinta-feira, chamada de lava-pés, é único para todo o evangelho do reino. É uma prática que deve ser praticada em toda a história do cristianismo, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Eu não estou falando que você tenha que lavar o pé do seu irmão, embora se isso for necessário, faça. Eu digo, é o ensinamento contido atrás dessa condição. Me faltariam horas para poder descrever para você tudo o que essa passagem tem para nos ensinar. Mas eu quero pegar aqui algumas coisas importantes. A primeira delas: ao que se submete o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que Isaías disse: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aquele que o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Aquele que Paulo disse que um dia todo joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, vão se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que nele não foi capaz de conter toda a glória que ele possuía. Este Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o detentor de toda a glória, aquele que disse em Lucas 19:10, que a mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Pega uma bacia com água, uma toalha, e se submete a lavar os pés dos seus discípulos. Essa fala não é minha. Essa fala é de um escritor americano chamado Philip Yancey. E ele escreve isso no livro O Jesus que eu nunca conheci. Demonstrando um Deus que abre mão de toda a sua glória para servir a sua criatura. O Deus que assenta os pecadores em uma cadeira e vai lavar os seus pés com as suas próprias mãos. O Deus que já te deu, porque nós já passamos o lava-pés, né? Nós estamos em 2000 depois de que isso aconteceu, quase já. O Deus que já te deu tudo o que você precisa para alcançar a salvação, e mesmo assim ainda te honra, te serve. Jesus já tinha feito de tudo por aqueles discípulos, abre parênteses, faltava apenas morrer por eles. Isso ia acontecer no dia seguinte.
E mesmo já tendo feito e oferecido tudo, ele se coloca na posição de servo. Esse é o nosso Deus. Um Deus que se revela como servo sofredor de Isaías 53. O Deus que se revela como servo, que puxa a canga como um boi, como um touro em Apocalipse, nos 4 animais dos seres viventes, e se revela dessa forma no Evangelho de Marcos. Um Deus que não esteve com os seus discípulos para ser honrado, para ser bajulado, para ser paparicado, mas andou com seus discípulos com o princípio de servir. E olhou para cada um deles no dia daquele lava-pés e falou assim: como eu faço, vocês também devem fazer. Se o Deus de toda a glória, se o maravilhoso conselheiro, se o Deus forte, se o Pai da eternidade, se o príncipe da paz se colocou na posição de servo, imagine eu e você. Este é o primeiro ensinamento do lava-pés. Um Deus que não me manda servir, um Deus que me ensina a servir. O Evangelho não é para paparicar você. O Evangelho não é para adular você. O Evangelho não é para honrar você. O Evangelho é para ensinar você e eu a servirmos a Ele e uns aos outros, que é o que ele vai ensinar para Pedro aqui na fala depois do texto. Coloca na sua cabeça que quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está ensinando a servir, seja servo. Nós vivemos uma geração que quer ser paparicada, adulada pelo Evangelho, aonde parece que Deus tem que nos servir fazendo tudo por nós, e nós muitas vezes não queremos fazer nada para Deus. Para com isso. O que você tem feito para Deus? Onde você tem servido ao Senhor? Nós queremos pedir a Deus uma bênção, receber uma porta, ter uma cura, e para Deus, cadê o meu sacrifício? O que eu tenho feito? Como eu tenho servido o meu irmão? Como eu tenho servido uns aos outros? Como nós temos servido uns aos outros? Queremos honras, queremos paparicos, queremos ser adulados, não queremos ouvir palavras que nos confrontam. Mas o que Jesus ensina no lava-pés é a servir. Se o Deus de toda a glória cingiu os seus lombos com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos, quanto mais eu e você, meu irmão. Se eu não te servir, eu não sirvo para nada. Nós fomos chamados para servir. Primeiro ponto, o Deus de toda a glória serviu. Imaginar essa cena mexe muito comigo. Não sei você, mas comigo mexe. Imaginar um Deus que talvez deveria ser honrado e ele se coloca na posição de servo. Eu entendo Pedro, fala: não, Senhor, o Senhor não vai lavar, o Senhor está doido? O que tinha nesse vinho aí que o Senhor bebeu, que o Senhor está querendo agora lavar nossos pés? Não, de jeito nenhum. Mas o que Jesus estava fazendo era dando um último ensinamento. Se você quer saber o seu nível de espiritualidade, e se você tem agradado ou não a Deus, é só você pensar na quantidade que você está servindo. Seja o seu irmão, seja o reino, seja a igreja, seja as pessoas que estão à sua volta, principalmente a Deus. Você está servindo a Deus com alguma coisa? Se não, sua espiritualidade está mal. Você não entendeu o Evangelho da graça. Porque o último ensinamento, a cereja do bolo que Jesus vai deixar para os seus discípulos, lavando os pés dele, é isso aí que vocês têm que fazer. Como eu faço, vocês vão fazer também. Vocês vão servir uns aos outros. De vez em quando nós vamos achar algum espertalhão, né? Que vai querer usufruir desse serviço. Aí você não serve a ele, você serve a Deus. Mas nós temos que servir. O segundo ensinamento, impregnado nesse texto, é o ensinamento literal.
Eu sempre gosto de olhar para a história, para ver o que a cultura acreditava e o que Jesus está querendo dizer a respeito desse ensinamento. E esse ensinamento de lava-pés, ele tem uma cultura muito forte. Naquela época, naquela região, não era muito usual o banho. Né? O banho era usual nessa cultura aqui, 1 ou 2 vezes por semana, no máximo. Né? Em algumas regiões da Galileia, é deserto, né? Então se usava muita roupa, e a higienização, ela não era uma higienização que acontecia constantemente, diário, como nós, por exemplo, aqui no Brasil fazemos hoje. Isso para nós é um absurdo, né? Porque se você ficar um dia sem tomar banho, né? A axila já não vai estar um cheirinho muito legal, o dedinho do pé já não vai ter um cheirinho muito legal, né? O negócio vai começar a azedar e não vai dar certo, né? E aí, no nosso caso, por causa do nosso clima, dá bicho. Você já cuidou de gente no hospital? Vai ficando na cama lá sem tomar banho, o que acontece? Dá bicho, dá fungo, né? Dá mucosa, é prejudicial. Nós, às vezes, não conseguimos entender isso porque tomamos mais de 1 banho por dia. O brasileiro é um dos povos no mundo que mais toma banho durante o dia. A média do brasileiro de banhos por dia chega a 2 ou 3 vezes. Então, isso é um absurdo. Existem países que já vivem racionamento de água que criticam isso no Brasil. Às vezes o pessoal não pode tomar 1 banho por semana e nós tomamos aqui 2, 3 banhos por dia. Isso em outros países é outra realidade. Na Galileia, naquele período, não era usual o banho. A higienização era feita apenas das mãos. Havia um costume em Israel que quando você recebia um viajante na sua casa, isso se tornou constante dentro da cultura de Israel, desde quando Jacó foi para o Egito, né? Quando eles estiveram no Egito e saíram do Egito, o peregrino em Israel sempre teve o seu lugar. Na lei de Moisés, inclusive, o peregrino, o viajante, ele tem o seu lugar dentro da lei de Moisés e sempre foi muito respeitado pela lei de Moisés. E dentro da cultura dos judeus também. Que após o cativeiro assírio, começou a receber mais pessoas em suas casas, né? Porque as pessoas desciam do Oriente para o Egito e passavam por dentro de Jerusalém, por dentro da Galileia, e ali os judeus transformaram as suas casas em hospedarias, né? Então era comum ter hospedarias no território da Galileia, porque era um caminho onde as pessoas passavam, e aí eles adotaram o hábito de receber viajantes em sua casa. Haviam sinais para esses viajantes de que eles eram bem-vindos, certo? Haviam sinais, né? Como para nós também há sinais. Vamos supor que você me chama, vamos supor que eu vou lá na sua casa. E aí eu chego na sua casa e você fica feliz em me receber na sua casa. Então vamos falar aqui à luz de Minas Gerais. Cheguei na sua casa para te visitar. Você ficou feliz com a minha vinda lá. O que você vai fazer? Um cafezinho, né? Então, pastor, senta aqui, fazer um cafezinho para nós, tomar um café, jogar uma conversa fora. Se tiver um bolo lá, você vai tirar ele, né? Não só comigo, qualquer pessoa que chegar na sua casa e você gostar, o que você vai querer fazer? Um cafezinho, um agrado, para que aquela pessoa demore. E se aquela pessoa chegou na sua casa e você não queria ela na sua casa naquele momento? Tem hora que você não abre nem o portão, né? Você chega a carinha no portão e fala assim, pois não, tudo bem? O que você quer? Deseja o quê? Beleza, tchau, viu? Obrigado. Aí a pessoa já entende, opa, né? Eu não posso demorar. Você nem pode ficar com raiva, porque talvez a pessoa vai sair, né? Tem alguma coisa, a casa está bagunçada, ela não quer que entre. Você percebeu que você não é bem-vindo. E aí você vai embora rápido. Com o judeu também haviam sinais. E havia um sinal, código, entre eles, que Jesus está fazendo uso dele aqui. E é isso que eu preciso entender dentro do lava-pés. Quando um judeu recebia alguém em sua casa e queria deixar claro para ele que ele poderia passar a noite ali, não é horas não, é passar a noite. O que o judeu fazia? Pegava uma bacia com água, uma toalha, e dava para que aquela pessoa higienizasse os pés. Se a pessoa pegasse a toalha, a bacia com água, lavasse os pés, aí ela estava dando o sinal que ela ficaria ali à noite.
Ou seja, eu estou te dando a bacia, estou te recebendo. E você pega a bacia e lava os pés, está dizendo, eu vou ficar aqui essa noite. Era um sinal que era dado para o peregrino. Era um sinal que era dado para o forasteiro. Se ele passasse na casa de um judeu, às vezes era até um parente, e não fosse ofertado a ele a bacia com água para higienizar os pés, significava assim, eu não te quero aqui. Não cabe, não é só por maldade não. Não cabe você na minha casa, eu não tenho cama para te receber, eu estou sem alimento no momento para te oferecer. Hoje eu não posso te receber aqui, então pode procurar outra casa, não te dê a bacia. A pessoa esperava, o parente que vinha de longe visitar a família esperava. Recebeu bacia com água naquela casa? Ficava. Recebeu não, ele ia para a casa do próximo parente, ver se lá tinha bacia com água para ele. Não recebeu não, ele procurava uma estrebaria. Procurava uma pensão para que ele pudesse passar a noite. Olha o que Jesus faz no lava-pés. Jesus pega essa cultura, senta os seus discípulos e não oferece a bacia para eles lavarem os pés, que é o que o Pedro entendeu. O Pedro compreendeu a cultura que está sendo passada para ele naquele momento. Não vou deixar o Senhor lavar meus pés, me dá a bacia aí, eu mesmo lavo. O Pedro entendeu a cultura, mas Jesus vai além. Jesus não vai apenas oferecer a bacia para eles. Jesus vai lavar os pés de cada um deles, dizendo para eles assim, em mim vocês podem passar a noite escura. Em mim vocês podem descansar. Eu estou abrigando vocês debaixo das minhas asas. Debaixo do meu broquel, vocês estão seguros. O lava-pés, Jesus está cumprindo o Salmo 91 na vida daqueles discípulos, recebendo-os como membros, como parte, guardando-os, livrando-os naquele momento. O lava-pés me ensina em primeiro lugar a ser servo, e o lava-pés me ensina em segundo lugar que eu estou debaixo da sombra de um Deus onipotente e nele eu posso descansar. Jesus te recebe, Ele te recebe como você é, Ele te recebe do jeito que você está. É claro que depois Ele vai te mudar e te colocar do jeito dele, não para aí, né? O Evangelho não para no venha como estás, o Evangelho continua, transformar a sua vida, para te dar um coração, uma vida igual a dele, mas Ele te recebe, Ele te aceita, nele você pode descansar, nele você pode confiar, dele você pode depender. O lava-pés me ensina de um Deus que não me abandona, de um Deus que não vai me deixar sozinho, que não vai morrer na sexta-feira e nunca mais voltar. O lava-pés me ensina que eu posso ficar na casa com Jesus. O lava-pés me ensina que eu posso repousar junto com Jesus. Isso é ter parte, isso é dividir o mesmo espaço. Você já dividiu o mesmo espaço com seus pais, você tinha parte com seus pais. Não era assim? Quando eu morava em casa lá com a minha mãe, eu tinha parte com a minha mãe. Eu usava a água da minha mãe, eu comia a comida da minha mãe, eu usava a luz da minha mãe. Então o que eu tinha que fazer quando eu trabalhava? Eu tinha que ajudar minha mãe na despesa. Porque você tem parte. Aliás, eu penso que é assim que a gente precisa ensinar os nossos filhos, né? Começou a ganhar uma rendinha, mesmo que você não precisa, paga ali essa água ali para mim, ali, ó, baratinha. O SAI é a água mais barata do Centro-Oeste Mineiro, R$54, né? Só para você ter ideia, aqui em Lagoas são R$54,90 por 15 mil litros de água, né? Se eu não me engano, em Bom Despacho é R$114,90 por 6 mil litros de água. É o dobro do preço pela metade da água. Então pega a conta de água do SAI, lá da sua casa, e dá para o seu filho pagar e está trabalhando. Porque tem parte, quando nós dividimos espaço, nós temos parte. Hoje, talvez você divide a casa, você divide o espaço com seu marido, com a sua esposa, divide a cama, na verdade. Isso é ter parte. Né? Você está partindo da cama, você está partindo da comida, você está usando o mesmo banheiro, em algumas situações usando o mesmo sabonete, isso é ter parte.
Jesus está falando com Pedro assim: eu tenho parte com vocês, nós estamos na mesma caminhada, eu guardo você, eu protejo você. Por isso que Pedro fala assim: não lava só os pés, lava o corpo inteiro, porque eu tenho parte com o Senhor. Por isso que eu digo que isso aqui é a raiz do cristianismo. Irmãos, João 6, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Nós precisamos ter parte com Jesus, dividir a vida. O dividir a vida é força de expressão, porque a sua vida toda tem que ser dele. Entendeu? Dividir é força de expressão. Entenda que a sua vida não é mais sua, pertence a ele. Mas para a gente poder entender aqui na força de expressão, é dividir a vida, é andar com Jesus, é trabalhar com Jesus. É na hora que você está trabalhando, Jesus está lá com você. Na hora que você entrar dentro do banheiro, Jesus está lá com você. Se for assistir a televisão, Jesus está com você lá assistindo televisão. É ter parte, dividir espaço, é estar no mesmo local, é não lembrar de Jesus só na hora de orar. É isso que Jesus está falando para Pedro. A gente pode lembrar de Jesus só na hora que a gente precisa. Ai, doeu aqui, Jesus, me ajuda. Não, é ter parte, é dividir espaço, é dividir a vida, é chamar ele para perto, é estar com ele, é sentar para tomar um café com ele. Esses dias uma irmã testemunhou para mim que ela arruma o café da manhã, põe uma xícara de um lado da mesa para ela e a outra do outro lado da mesa para Jesus e fala: ô Jesus, toma um café comigo. Pastor, isso é exagero, né? Não, é isso mesmo. Quem dera nós dividíssemos todos o nosso dia com Jesus. Quem dera nós, tudo o que fizéssemos, chamássemos o Senhor para estar do nosso lado. Mas o cristianismo do nosso tempo parece que ele pede licença para Jesus. Ultimamente a gente brincava quando ia fazer alguma coisa com alguém, né, na igreja, assim, brincava: eu vou pedir licença, Jesus, só um pouquinho, te dar um cacete aqui, depois Jesus volta. E eu peço perdão. Parece que é isso que nós estamos fazendo com o Senhor o tempo todo. A gente quer pedir licença a Jesus para pecar, mas não é isso. O lava-pés me ensina que Jesus quer ter parte, quer dividir espaço, quer dividir a casa. Ele está dizendo para você: você é bem-vindo nele, que nós precisamos estar nele. O lava-pés me ensina a ser servo. O lava-pés me ensina que Jesus me recebe. Versículo 10. Jesus lhe disse: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, quanto mais ao que está todo limpo. Vós já estáis limpos, mas nem todos, porque ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Jesus está lavando os pés dos discípulos, e o rei de toda a glória, que está dando o ensinamento de servir, está lavando os pés inclusive do seu traidor. Imagina Jesus lavando os pés de Judas, sabendo quem era Judas, e não mudando com Judas por causa disso. Se fosse eu, Marcelo, talvez na hora que chegasse no pé do Judas, eu falava assim: você não, ou o outro, próximo. Né? Você não, depois eu te explico, por que eu não vou lavar seu pé, fica na benção aí, vou lavar o pé do outro. Ou mandava ele sair antes, né? Aqui, enquanto eu lavo o pé da turma lá, vai fazer o que você tiver que fazer, faz depressa, não esperava comer o pão. Mas Jesus não. Jesus é diferente de mim, ainda bem, ele é glorioso, maravilhoso, né? Ele é cheio de graça e de misericórdia. Ele lavou os pés de Judas, do seu traidor, sabendo que ele não estava purificado. Nós não podemos, irmãos, passar essa vergonha de Jesus estar nos limpando e nós não querermos ser limpos. Não seja Judas. Não seja alguém que quer se aproveitar do evangelho, da graça. Não seja alguém que quer apenas desfrutar do mover. Seja alguém que queira servir, como Pedro queria servir. Queira ter parte com Jesus. Versículo 12. Depois de lavar os pés, vestiu a capa, voltou à mesa e perguntou-lhes: compreendes o que fiz? Vós me chamais mestre e senhor, com razão, porque sou. Ora, eu, sendo senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros.
eu vos dei o exemplo para que também façais como eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois quando as praticardes. Não falo de todos vós, pois eu conheço os que escolhi. E antes que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Antes que aconteça, já vos digo, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, que quem recebe aquele que me enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. 17. Agora saibeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Que nós possamos, irmãos, a cada dia, nos tornar mais servos uns dos outros, do Senhor, entender que Ele nos deu o exemplo de servir, entendendo que Ele nos recebeu, e quando nós recebemos e servimos alguém que vem dEle, nós estamos recebendo Ele mesmo. Amém? Quando você serve a alguém, você não serve a esse alguém para que ele te recompense. Você serve esse alguém porque você é um servo de Deus. Você é um servo de Deus. O que você fizer, não faça para alguém, não. Porque se esse alguém não te retribuir, você vai ficar chateado. A gente fica. Né? Se você me ajudar e eu não te retribuir, você vai ficar chateado comigo. Então, não faça pela pessoa. Faça para o Senhor, porque é dele que vai vir o seu galardão, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite de quinta-feira. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Eu não sei, Pai, o que cada um desses irmãos aqui tem passado, mas o Senhor sabe qual é a experiência de cada um, qual é a necessidade de cada um. E a tua palavra aqui nessa noite veio nos ensinar a te servir, a servir uns aos outros, a fazer pelo Senhor, veio nos ensinar a sermos recebidos pelo Senhor. E a minha oração, Deus, é para que dia após dia isso possa se tornar uma verdade em nós, na tua presença, Pai, em nome de Jesus.